Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pequena Vizinhança, dessa vez um vídeo de novidades. Eu fiz uma live há umas 2 semanas, uma semana, para falar sobre algumas novidades e no dia seguinte a editora Arqueiro divulgou a data de lançamento da tradução do novo livro do Basti, o The Narrow Road Between Desires, que ficou na tradução da editora Arqueiro, O Estreito Caminho Entre Desejos. Eu particularmente gostei bastante da tradução. Falando em tradução, temos algumas mudanças. Primeira coisa, a tradutora não é mais a Vera Ribeiro. Vera, se algum dia você vê esse vídeo, por favor, mulher, me responda. Desculpa, Vera, eu não quero te pressionar, mas eu queria muito. Seria uma grande honra conversar com você. A nova tradutora do livro se chama Lenita Maria Rimoli Pizzetta. E também temos novidade na capa do livro. E muitas pessoas reagiram muito bem com a capa do livro. Mas para quem é fã, já estava extremamente acostumado com as capas lindas e magníficas do Mark Simonetti, que é o ilustrador das outras capas dos livros, O Nome do Vento, O Temor do Sábio e A Música do Silêncio. Quem foi o responsável pela capa brasileira, que também corresponde à capa britânica, é o Nate Taylor, que é o próprio ilustrador do livro. E falando em livro, eu recebi o meu e vou mostrar para vocês. Há algumas... Acho que também mais ou menos na época da live eu recebi esse livro e vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes dele, da versão em inglês, porque a versão brasileira somente em março a gente vai saber, dia 7 de março. Então aqui é a versão, você pode ver que ela é uma versão pequena, certo? A capa americana, ela é um pouco mais fotográfica, no sentido assim, menos desenhada, mais fotográfica mesmo. E aí tá aí o título, The Narrow Road Between Desires, do Patrick Rothfuss. Se você comparar, eu uso pra comparar no meu rosto, né? Ele é mais ou menos o tamanho de um rosto pequeno assim, mais ou menos igual ao meu. E o mais interessante, né? Alguns brasileiros, eu já reparei que alguns de nós fizemos isso, para não perder a oportunidade mesmo de ter o meu primeiro livro assinado pelo Patrick Rothfuss, e essa que é essa assinatura em preto, e a outra, a assinadura do Nate Taylor, que é o ilustrador. E eu vou mostrar para vocês algumas ilustrações dele, que inclusive são muito lindas. Eu, por exemplo, tinha muita dificuldade, não sei se vocês chegaram a ler o conto da Árvore Reluzente, né? Lembrando que o conto da Árvore Reluzente foi o conto que o Patrick melhorou para escrever esse livro, né? Então ele reescreveu esse conto, aumentou o conto, deu mais complexidade, mais mistério, acrescentou algumas coisas novas. E uma das coisas que ele acrescentou é justamente as ilustrações. E quando eu li a primeira vez o conto da Árvore Reluzente, uma das coisas que eu tinha muita dificuldade era justamente como era o morro onde ficava a Árvore Reluzente. E aqui foi elucidada a minha dúvida, né? O morro aqui, tem um morro, a Árvore Reluzente, que essa árvore meio que cortada no meio, ela é branca, ela tem a base branca e o topo dela é todo chamuscado de preto, por conta que foi atingido por um raio, né? E aqui onde se passa várias cenas do livro. E a questão do marco do percurso, né? Não sei se vocês estão enxergando, tem um marco do percurso tombado na base do morro. E tem crianças brincando aí nesse marco do percurso. Letícia, então vamos lá. Mais ou menos o que fala esse livro? Esse livro, ele se passa antes da crônica do Matador do Rei. Então se passa antes da chegada do cronista na marco do percurso. Ele vai mostrar um único dia da vida do Basti em Nalgures e mostrar um pouco dessa vida do Basti fora da pousada. Inclusive, pouquíssimas vezes vai se passar esse livro na pousada, pouquíssimas vezes o Kvolt vai aparecer, e os personagens que a gente geralmente está habituado, que é o Cobb, o Graham, o Shep, que ainda está vivo, né? O Jake, né? O Jacob, enfim, o Aaron, que é o aprendiz de ferreiro, todos eles aparecem, porém aparecem muito pouco. Aqui os grandes
protagonistas desse livro serão as crianças, o Basti e aí um gato pingado aí de adultos. Letícia, me conta aí um pouco mais sobre esse livro. Esse livro, ele mostra um certo amadurecimento do Patrick. E principalmente em causas sociais. A gente vai ver que o Patrick, para quem segue o Patrick realmente nas redes sociais e não somente lê os livros dele, né? Ele tem uma certa gentileza ao tratar de causas sociais, como por exemplo, o Basti, ele é assumidamente bissexual nesse livro. E ele trata de certos assuntos com muita gentileza e muita delicadeza, e eu acho assim de uma maneira muito humana a escrita que ele faz. E falando em humanidade e sensibilidade, a única parte desse livro que eu li, mais do que a própria assinatura dele, foi a dedicatória que ele escreveu ao final do livro para os seus 2 filhos. Linda, linda dedicatória, de emocionar, só de pensar dá vontade de chorar, na verdade, porque o amor que ele sente por esses meninos é enorme. Vou mostrar pra vocês algumas ilustrações, uns spoilers, que eu acredito que sim vai estar não é spoiler muito grande não, tá? Só pra deixar assim bem claro, eu tô evitando falar muito de spoiler com vocês. Mas aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar, vai acompanhar então do amanhecer até o anoitecer do Basti. E cada capítulo vai ser ilustrado com um desenhozinho desse. E vocês estão vendo essas pecinhas que ficam aí, né? Essas moedinhas, essa folhinha. Aqui não tem uma folhinha, né? Uma moedinha, uns coelhinhos. São chamados embryos. Eu não sei como que vai ser traduzido esses embryos, mas são parecidos como tokens. E eles vão ter relação com meio que essa visão futura. Você pegar um embryo, eles vão te dar mais ou menos uma premonição, eles vão te dar alguma visão do futuro, alguma visão do seu próprio destino, nesse sentido assim, daquele momento. Aqui tá a árvore reluzente, né? Então a gente vai ver, e aqui eu já começo a falar um pouco mais do livro sem dar tantos spoilers. A questão da presença da árvore não é qualquer árvore que ele escolheu. Ela parece ter um significado importante. Ela parece ter um peso mágico para o Basti e para aquelas crianças. Por quê? O que vai acontecer nesse dia do Basti nessa fotinha aqui que eu mostrei para vocês, em cima desse morro vai acontecer negociações. Então, aqui a gente tem uma noção do que os Fey fazem, do que os encantados têm um pouco, né, uma sombra da magia dos encantados nesses lugares aqui. A troca de favores, os favores que são dados de maneira sem pedir nada em troca, isso tem um certo significado. Presentes, segredos, isso tudo é muito significativo e ele tem um certo ritual nesse morro. Não passa daquele morro, então não sobe o morro para negociar com Basti crianças que têm altura maior do que o marco do percurso que está na sua base. Tanto é que uma da abertura da divulgação do livro foi justamente isso, né? No one taller than the stone. Ninguém mais alto que a pedra. Come to Black Tree, come alone. Venha para essa árvore negra, venha sozinho. Tell no adult what's been said. Então não diga a nenhum adulto o que foi dito. Lest the lightning strike you dead. Porque assim o raio te atingirá e o matará, né? Eu tentei traduzir com o ChatGPT, vou mostrar pra vocês o que ficou minha tradução. Pra ter uma noção mais ou menos do que significa essa famosa frase, que não é só uma frase de divulgação, tá bom? Tem todo um ritual, como eu disse, e parte do ritual é declamar esse poema pro Basti. Tocando a árvore, então tem todo um significado de rodar ao redor. Então, tipo assim, ele roda ao redor da árvore para um lado, roda ao redor da árvore para o outro. Tudo isso para ver as maquinagens do mundo, como o mundo está, se ele está pro lado que está construindo ou pro lado do mundo que está quebrando. E tem uma criança que eu amo, que eu já falei dessa criança para vocês antes, que é o Kostrel. E o Kostrel é aquele menino muito esperto, um dos favoritos do Basti, que vai tirar muitas coisas, algumas coisas muito interessantes sobre os Fey, né? Principalmente a questão da glamúria,
da Gramúria, né? Eu não sei como é que vai ficar a tradução, mas Glamoury e Gramarye. E é muito interessante porque ele é muito esperto, então ele vai dar algumas noções pra gente mais dos seres encantados. E também de algumas magias novas, por exemplo, esses Embrews, que foi pela primeira vez introduzidos no mundo, essa questão dos presentes, essa questão da obrigação de você ficar preso, né, binding, então você ficar conectado com alguém por obrigação, também tem uma certa noção disso, e que depois que você lê esse livro, depois que você lê o The Narrow Road Between Desires, você vai ver os outros livros de maneira diferente, você vai ver a Dena de uma maneira diferente, você vai ver o Kvothe de uma maneira diferente, é muito, muito interessante. Então como que ficou, no final das contas eu esqueci, né, aqui, como que ficou minha tradução? Nenhuma criança maior que o monólito. Siga a árvore sombria sem ninguém. Não revele a nenhum adulto o que foi dito, ou o relâmpago te matará também. A capa é extremamente interessante, então eu vou tentar aqui relembrar a capa e falar pra vocês, né? Então a gente tem ali um baixo no centro, né? Que é justamente a The Narrow Road, né? Então a Narrow Road, esse caminho estreito, essa estrada estreita, é justamente a estrada que passa de frente a marco do percurso. E aí a capa do livro da editora Arqueiro é justamente o Bast andando nessa estrada, né? Então de um lado tem a marco do percurso e do outro lado da estrada, mas a gente sabe que do outro lado da estrada na verdade fica o ferreiro, né? Mas do outro lado da estrada, na capa, fica esse morro que eu mostrei pra vocês. Esse morro contendo o marco do percurso, contendo a árvore reluzente. E também tem a sombra das pernas do Bast, né? Tem uma questão aí meio que mostrando que os cascos dele, na verdade, de encantado, mostrando aí que ele estaria na sua versão glamourizada, ele segurando uma bebida cuja sombra é um machado, né? Também temos as flores, né, ao redor assim da capa. A gente tem as flores de azevinho, as plantas, né, de azevinho ao redor. Temos umas Scillas, né, a flor de Scillas também na capa. Gente, é muito, assim, interessante a capa, porque eu não tô me lembrando, tem a lua, mas enfim, assim, por favor, leiam esse livro com muita gentileza. Eu vou tentar colocar algumas imagens aqui pra vocês do livro, e veio algumas coisinhas junto, vou mostrar pra vocês. Aqui nós temos a moeda da penitência, né? Então a gente já ouviu na crônica falar muito sobre a moeda da penitência. E essa moeda tem um certo significado na obra, ela é um presente que o Bast vai receber, só que esse presente, para os encantados, ele não é qualquer presente. Quando você recebe um presente para si, esse presente, a intenção da pessoa que vai te presentear tem que ser muito pura de coração para realmente ser um presente. Enfim, tem todas essas nuances que eu quero muito que vocês leiam. Vou mostrar para vocês. Então, como vocês viram, a gente tem um lado onde tem duas palmas da mão segurando uma planta. E eu não sei se pode ser essas sempre verdes, né? As sempre verdes que foram utilizadas para queimar em Cannes, né? Que são muito utilizadas no Festival do Solstício de Inverno. E tá escrito justamente Terrus Antausa Erra, né? Que é essa frase da igreja teliniana para expulsar e banir demônios. E aqui ao verso, gente, tem a Torre Negra em Chamas do Zamir, escrito Ivari Enin Elgi. E por último, não vou dar muito spoiler, o calendário sexy do Bast. Então, eu conversei já muito com vocês na live sobre isso, que dois autores são muito conectados com o Patrick, no sentido de que eu até suspeito que eles saibam de alguma coisa do Doors of Stone. Primeiro é o Nate Taylor, que já ilustrou a Música do Silêncio, que agora ilustra o Estreito Caminho entre Desejos, que já ilustrou aquele quadrinho meio sombrio, né, da princesa e o Mr. Whiffle. Vai ilustrar os quadrinhos, inclusive eu mantenho a suspeita de que os quadrinhos do Iacks contados pelo Scarpe vai ser lançado, tenho certeza. Ele já disse que vai ser lançado, inclusive. A Júlia Madalina, que é outra
que é outra ilustradora que o Patrick confia muito. E ela que fez esse calendário sexy do Bast. Eu vou mostrar somente algumas fotos aqui pra vocês, não vou mostrar todo o calendário. A Júlia tem traços, né, de desenhos assim, bem mais suaves, bem mais sensíveis. O Nate já tem uma pegada mais de cartoon, assim, uma pegada de desenho mesmo, assim, mais assim, não infantil, mas tem uma pegada de um desenho mais infantil mesmo. Mas eu gosto muito dos desenhos do Nate, porque geralmente eu acho que é o artista que ele mais confia, então é dos desenhos dele que a gente vai tirar algumas pistas. E sem contar do nosso querido, amado Mark Simonetti. E aí eu tenho uma outra notícia, que é a questão de que a Green Oak, que eu já falei pra vocês, né, que é aquela editora que o Patrick criou dentro dela um selo editorial, que é o Underthink Press, né, chegou a publicar um livro, mas não tinha nada a ver com a crônica. E é justamente através desse selo que eu acredito que ele vai publicar os quadrinhos do Bast. Essa Green Oak, que é essa empresa, essa editora grande que o Patrick fez parceria, conseguiu comprar os direitos de O Nome do Vento e vai publicar agora em fevereiro, dia 7 de fevereiro, começa a venda de versões bonitas e lindas, ilustradas pelo Mark Simonetti, só que são caras e são de distribuição local, provavelmente aí Estados Unidos e Canadá. Ainda não sabemos se eles vão exportar esses livros. A faixa de preço serão 4 ou 5 versões diferentes, a mais barata $150 e a mais cara $1.500. Bem, falei porque, mas de qualquer forma, gente, quem comprar, quem soltar, eu vou atrás dessas imagens do Mark Simonetti loucamente, porque eu sei que ele vai desenhar as melhores imagens da crônica, porque ele sempre desenha as melhores imagens da crônica. E aqui eu vou mostrar ainda mais algumas imagens interessantes, sem dar muito spoiler, porque tem algumas imagens aqui que dão spoiler. Aqui, olha só, o velho Cellum Tintory, né, que é o livro que o Volta aí pede pro Bast antes de sair da marca do percurso. Leve este livro, pelo amor de Telu, leve para lê-lo. Aqui é a cena, né, onde ele recebe a moeda da penitência. E aí que começa o grande plot, né, do livro, porque o grande plot do livro é justamente após ele receber essa moeda da penitência. Uma criança que já não tem altura mais para fazer negócios com Bast, não tem altura mais, já passou a altura do marco do percurso, quebrou algum tipo de acordo que fez com Bast no ano passado, né, no ano anterior do livro. E esse menino precisa de ajuda. E aí entra todo o plot do livro. Não todo, porque ele tem algumas, como diz, como se fosse missões secundárias no livro, sobre o Crazy Martin, né? O Martin maluco, ele vai ter um momentozinho ali dele, vai ter um momentozinho com as crianças, alguns momentos amorosos. Esse livro é ótimo. É um livro que você vai enxergar totalmente o Bast diferente. Eu tenho certeza, eu mesma enxerguei o Bast completamente diferente. Não era um personagem que eu morria de amores, também não morria de ódio, mas depois desse livro eu gostei demais do Bast. Do conto eu já amava o Bast já, e esse livro só fortaleceu mesmo. E ele deu mais complexidade pro plot do conto. É isso, pessoal. Vamos sempre manter a gentileza com o Patrick. Ele conseguiu, inclusive se eu falar demais, eu acho que eu choro de novo. Ele conseguiu, pra mim isso é uma grandíssima alegria. A gente sabe o quanto ele demora, mas é pelo bem da escrita. Porque ele tem um dever com a escrita dele muito grande. Ele tem um dever com aquele livro que vai muito além do que a gente consegue imaginar. Então, eu tenho certeza que esse livro, ele é uma primeira porta que voltou a se abrir. Quem sabe aí a segunda porta não seriam os quadrinhos. E aí, quem sabe, no final, Doors of Stone. Vamos acolher o Patrick com muita gentileza.
Ele é um ser humano igual a gente, e a gente erra e acerta, e ele é uma figura pública, e a gente só consegue imaginar o quanto deve ser a pressão de ser uma figura pública, e ainda mais ele, né, que misturou essa figura pública com essa organização de caridade, com seu próprio livro, e não conseguiu lidar com a proporção que tomou, e com a pressão externa e com a pressão interna de liberar o capítulo. Eu sempre vou frisar isso aqui. Vamos respirar fundo, vamos ler esse livro, vamos discutir, tem muita coisa, gente. E vamos nos encontrar como grupo, e vamos discutindo aos poucos, de maneira artesanal e lenta. Esse livro não tem pressa, certo? E é isso, fiquem com Telu, meus amigos, amirgos. Até o próximo vídeo.